Os 12 apóstolos de Jesus certamente não tiveram vidas fáceis, e suas mortes foram tudo menos pacíficas. Tradições antigas que detalham as mortes dos apóstolos de Jesus, apesar de suas diferenças, concordam quase unanimemente que eles tiveram fins trágicos. Neste vídeo, você vai aprender tudo o que se sabe sobre como os 12 apóstolos de Jesus encontraram seu fim. Precisamos reconhecer que, com exceção de 2 deles, a Bíblia não fornece detalhes adicionais sobre como os outros apóstolos morreram. Portanto, tudo o que sabemos sobre esse assunto vem de tradições cristãs antigas. Algumas dessas tradições foram registradas em escritos que datam de um período logo após a Era Apostólica. Algumas tradições são bem documentadas e podem ser encontradas em obras escritas por historiadores antigos e pais da Igreja. Tiago, filho de Zebedeu, tem a distinção de ser o único apóstolo cuja morte foi documentada no Novo Testamento, além, é claro, de Judas Iscariote, o discípulo traidor. Tiago, filho de Zebedeu e também irmão do apóstolo João, foi o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Isso aconteceu durante a perseguição judaica contra os primeiros cristãos. Essa perseguição foi instigada pelo rei Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande, e sobrinho de Herodes Antipas. Portanto, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva foi o neto do rei que procurou matar o Jesus recém-nascido, ordenando o massacre de infantes em Belém, e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e que também teve um papel na condenação de Jesus Cristo. No capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu suas mãos para afligir os cristãos. Foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago pela espada e também prendeu o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos agradou aos líderes judeus daquela época, e o apóstolo Pedro foi poupado da morte apenas porque o Senhor o libertou milagrosamente da prisão através de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta do ano 44 depois de Cristo, e o fato de ele ter morrido pela espada indica provavelmente que foi decapitado. Segundo algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, foi morto na Grécia, na província romana de Acaia, mais especificamente em Patras, após evangelizar a esposa do procônsul local. Ele morreu por crucificação em uma cruz em forma de X, pois não se considerava digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. No entanto, antes de sua crucificação, André suportou uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. Devido a essa tradição, esse design da cruz se tornou conhecido como a Cruz de São André. As histórias sobre a morte do apóstolo Filipe são meio confusas, principalmente porque parecem misturar o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe, um diácono da igreja de Jerusalém. Assim, algumas tradições dizem que ele foi crucificado, outras que foi apedrejado. Algumas falam que sofreu as duas coisas e ainda tem quem diga que ele foi enforcado. Existe até uma tradição que fala que ele morreu de causas naturais. No entanto, a tradição mais conhecida sobre a morte de Filipe sugere que ele dedicou seu ministério a pregar o evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia por crucificação e apedrejamento. A morte do apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos discípulos mais misteriosos de Jesus, já que quase não existem fontes confiáveis sobre sua vida após o ministério terreno de Jesus. Algumas tradições afirmam que, após dedicar sua vida a espalhar o evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Outras dizem que, além de ser esfolado, Bartolomeu também foi crucificado. A morte do apóstolo Tomé é cercada de muitas especulações, baseadas em lendas e tradições antigas. Algumas dessas tradições afirmam que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e Índia, e que sua morte ocorreu no sul da Índia, quando supostamente foi empalado com lanças por seguidores de religiões locais. A morte do apóstolo Simão, o Zelote, segundo algumas tradições cristãs, aconteceu quando ele era bem velho, durante o reinado do imperador Trajano. No entanto, como acontece com os outros apóstolos,
Existem diferentes versões sobre sua morte. Alguns dizem que ele foi crucificado, outros sugerem que foi queimado vivo e outros afirmam que foi cerrado ao meio. A morte do apóstolo Judas, também conhecido como Tadeu, segundo algumas tradições, foi um grande missionário que evangelizou várias regiões do Império Romano até ser martirizado. Existem também diferentes versões de sua morte, que sugerem que ele foi morto com golpes de lança, espancado até a morte, ou teve a cabeça cortada com golpes de machado. Curiosamente, algumas contas antigas ligam as mortes de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, afirmando que ambos os apóstolos foram mortos a golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. A morte do apóstolo Mateus, que era cobrador de impostos antes de seguir Jesus, também é cercada de muitas contas sobre seu possível martírio, inclusive uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto, a versão mais aceita sobre a morte do apóstolo Mateus é que ele foi morto na Etiópia, provavelmente por uma espada. Há uma grande confusão em torno da morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor. De fato, algumas tradições confundem esse Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. No entanto, considerando as tradições que claramente diferenciam Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome, existem relatos antigos sugerindo que ele pregou o Evangelho em partes do Egito e foi crucificado lá. De todas as contas na tradição cristã sobre as mortes dos apóstolos, a mais conhecida é a do apóstolo Pedro. Escritos dos pais da Igreja afirmam que Pedro foi martirizado em Roma por volta de 68 d.C., durante a perseguição iniciada pelo imperador Nero. De fato, a execução de Pedro teria ocorrido em um local conhecido como Circo de Nero. A tradição diz que Pedro seria crucificado de maneira convencional, mas ele se recusou a morrer da mesma maneira que seu grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. Assim, ele pediu que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. A morte do apóstolo João. João foi o último dos apóstolos de Jesus a morrer. Segundo a tradição, ele foi severamente perseguido e torturado. Há até um relato antigo de que ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente sobreviveu. Depois, João foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu revelações do Senhor que estão registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado de Patmos e viajou para Éfeso, onde viveu até uma idade muito avançada e morreu de causas naturais. Judas foi o primeiro dos 12 discípulos a morrer. No entanto, ao contrário dos outros, ele não foi martirizado em nome de Jesus. Pelo contrário, ele foi quem traiu o Senhor. Após trair Jesus e entregá-lo por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas eles recusaram. Mateus registra que, depois disso, Judas Iscariotes foi se enforcar. Lucas, no livro de Atos, detalha a morte horrível e terrível do discípulo traidor, dizendo que ele se rompeu pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Eu também vou incluir na lista o apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariote no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Algumas tradições dizem que ele ministrou na Etiópia, depois seguiu para a região do Cáucaso, onde teria sido crucificado. Outras tradições sugerem que ele foi decapitado por judeus na Judéia, e ainda há quem afirme que ele morreu de morte natural em idade avançada em Jerusalém. A morte do apóstolo Paulo. Paulo foi o último dos apóstolos. Ele não fez parte dos 12, mas foi escolhido pelo Cristo ressuscitado para ser o apóstolo dos gentios. Assim como a tradição sobre a morte de Pedro, o relato do fim de Paulo é considerado confiável. Segundo registros, Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 67 d.C., na mesma perseguição que levou ao martírio de Pedro. A segunda carta de Paulo a Timóteo reflete seus últimos momentos antes do martírio. Em conclusão,
Mais importante e significativo do que saber como os apóstolos de Jesus morreram é entender que eles dedicaram suas vidas à causa do Evangelho. Eles foram verdadeiros seguidores de Cristo. O Senhor Jesus frequentemente falava sobre o custo do discipulado durante seu ministério terreno, e esses homens estavam dispostos a pagar esse preço. Eles sacrificaram seu bem-estar e renunciaram às suas próprias vidas, não para que seus nomes fossem lembrados na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado entre todas as tribos, línguas e nações. Cada um deles enfrentou desafios inimagináveis, mas permaneceu fiel até o fim, não buscando a própria glória, mas a exaltação do nome de Jesus Cristo. Que suas histórias inspirem cada um de nós a viver com a mesma dedicação, coragem e fé. Que possamos ser luzes neste mundo, espalhando o amor de Cristo por onde passarmos. Lembre-se, o caminho do discipulado não é fácil, mas a recompensa é eterna.